Atos capítulo 12, versículo 1 nos diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Eu vou repetir. Estendeu as mãos sobre alguns desta igreja para os maltratar. 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eu vou repetir isso aqui, porque esse versículo é muito poderoso. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Oh, quem pode adorar o nome do Senhor? Como eu já disse, particularmente eu amo Atos dos Apóstolos, porque nos mostra uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja, aleluia, que não teme as investidas de Satanás, que em todo tempo está ali em unidade, dizendo: nós vamos avançar, nós vamos crescer. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e deixou sobre a igreja autoridade para pisar, aleluia, em serpentes e escorpiões, denunciar o pecado e glorificar o nome do Senhor. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja atuante, uma igreja que vê milagres, uma igreja que vê o adversário recuar e o nome dele avançar, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus tem falado nesses últimos dias. Nós, enquanto igreja, nós vamos tomar posse, aleluia, de tudo que Ele disse que nós viveríamos, porque esse é o tempo que Deus preparou para o seu povo. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Aleluia. Uma igreja poderosa, uma igreja de sinais. Pedro abre a boca e 3.000 almas, depois mais 2.000 almas se rende a Jesus de Nazaré. Aí a gente vai ver a conversão de pessoas, Jesus está falando aqui, aparentemente difíceis. Saulo de Tarso foi constrangido diante da glória de Deus, teve que se render a Jesus, naqueles crentes. E muitos não entendem. Foi o poder da igreja, foi o poder do evangelho, foi o poder da oração que fez com que Deus visitasse aquele perseguidor para se transformar em um grande homem de Deus naquele tempo. É essa igreja viva que começa a ver Cornélio aleluia, se render a Deus, os samaritanos, aleluia, reconhecendo que Jesus era Senhor, e tantos outros. A igreja estava avançando, e que maravilha. A gente fica feliz, né? Quando vê as coisas avançarem, quando tudo está em festa, quando a gente vê o povo alegre,
Ou vamos no IC, tá tão bom, estamos em comunhão, que maravilha. E é isso mesmo. Quando o pastor Felipe reúne o seu povo e a gente está aqui, mesmo com dificuldade, celebrando, isso é muito bom. A igreja conquistando, a igreja avançando. Mas nesta noite eu quero trazer uma alerta. Na mesma proporção que a igreja avança, o inferno, o inimigo de nossas almas, vem tentando arquitetar contra a igreja de Cristo. Mas eu levanto a tua mão, porque eu já vou profetizar. Porque enquanto a gente avança, alcançando territórios que o Senhor disse que um dia nós daríamos, a gente vai ver o inferno sendo envergonhado e o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Ele está avançando nesse território, assim te diz o Senhor nesse lugar. Eu estou sentindo graça dele aqui. Segure na mão desse crente e diga: a igreja vai avançar, nós vamos romper, nós vamos viver milagres para a glória do Senhor. Só que eles perceberam que a igreja estava crescendo demais, que o povo estava celebrando tudo aquilo que Deus estava fazendo. E a palavra de Deus, especificamente aqui no livro em Atos capítulo 12, a gente vê Herodes, Agipa-um, neto de Herodes o Grande, que lá naquele tempo antigo mandou matar todos os meninos. Em todo o tempo o inimigo, ele tenta atingir o crescimento da igreja. Mata os meninos, eu impeço o crescimento. Mas não sabe ele que Jesus estava sendo escondido. Ele nasceria e iria trazer salvação para todo o povo dele. Aleluia. Enquanto Satanás tenta avançar para te atingir, Jesus esconde os seus para não ser tocado. Ai, Antubinácia, Arabandubinaio. Sabe o que o Espírito de Deus está falando comigo aqui? Aramanúbia. Eu estou escondendo os filhos dos meus filhos aqui nessa noite. Levante a tua mão, porque eu vou profetizar. Eu estou pregando totalmente diferente do que Deus me deu de manhã, porque Ele está dizendo para alguém nessa noite: o ano letivo vai começar amanhã, mas há um anjo de prontidão para guardar os nossos filhos. Ai, estou toda arrepiada aqui. Quem crê no livramento de Deus sobre a nossa casa, levante a tua mão e comece a adorar ao nome santo do Senhor. Fale para alguém que está do teu lado: não vai ser atingido. Vem aquela filistéia. Eu vou falar Abandubinaio. Aí vem aquela filistéia querer tocar nos nossos filhos. Há poder no nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. A nossa casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Aqueles professores com ideologias de gênero, com ensinamentos deturpados, o Senhor está dizendo nessa noite: não vai atingir a sua casa. Ai, Chomanaio, eu vou falar, Espírito de Deus. Todos aqueles que têm olhado enganosa os seus filhos e a tua casa com sentimentos de maldade, de artimanha, Jesus está falando: vai cair por terra hoje toda pedofilia. Eu estou debaixo de uma autoridade aqui. Todo espírito de pedofilia, de abuso, de investida do inferno para tocar os nossos filhos. Herodes, tu perdeu, porque o anjo chegou para dar vitória. Igreja,
entendendo o que Deus está derramando aqui nessa noite, levante as mãos e comece a adorar ao nome do Senhor. Eu vou pregar na Bantubina e Orabaçaio. Não vai atingir, assim diz o Senhor. Aí Herodes, ele observa, queridos. Você não tem ideia o que o inimigo ele tem tentado agir. Porque ele observa, ele estuda quem você é, quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades. Para de dar a carta aberta para o teu adversário, mostrando as tuas fraquezas para o inimigo. Deus está falando aqui nessa noite porque Herodes estava observando e os judeus estavam perseguindo o cristianismo, e ele entendeu que se unindo aos judeus politicamente contra o povo de Jesus, ele iria alcançar força. Tanto é que ele manda matar Tiago. E eu entendo através dessa informação que foi algo doído, foi algo difícil de aceitar, porque quando um dos nossos morre, quando um dos nossos é atingido, a igreja toda sofre. E a gente entende o grande baque que o povo estava sofrendo com a morte de Tiago. E já não bastasse, matando Tiago, manda prender Pedro, que era um líder espiritual. Foi Pedro, aleluia, que orou para que Dorcas se levantasse. Foi Pedro que pregou e muitas almas se renderam. Foi aquele mesmo Pedro, pescador, cheio, aleluia, de sentimentos ocultos. Tanto é que ele se apresentava diante das adversidades com raiva, muitas vezes, com temperamento difícil. Foi aquele mesmo Pedro que Deus usou tudo aquilo que ele tinha em potencial para se tornar um grande homem de Deus, para a glória do Senhor. Eu não sei se você está entendendo que essa dificuldade que você tem tido, enquanto temperamento, enquanto algumas coisas que Deus precisa tratar na tua alma, o Senhor vai usar como estratégia para confundir o adversário e muitas almas se renderem em nome de Jesus. Foi esse mesmo Pedro. Irmãos, estuda a história dele e você vai ver um homem que por muitas vezes usou o seu temperamento para tentar alcançar alguma coisa, mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo. Ele não vai agir com raiva, ele não vai agir no impulso, ele não vai dizer, porque eu senti e vou fazer, não. Ele vai agir de forma diferente, porque hoje eu estou cheio da presença do Senhor e não há nada que possa impedir o que Deus mandou eu fazer. Vire para esse crente e diga: deixa Deus te tratar, vaso. Deixa Deus mudar esse temperamento difícil, crente. Não pode pisar no meu calo, porque eu mostro quem eu sou. Vai mostrar quem você é de joelho em nome de Jesus. Aramancho manaio. Herodes estava observando tudo isso, manda prender Pedro. Só que, por azar dele, vou falar assim, mas eu entendo que tudo é um propósito debaixo dos céus. Foi exatamente na festa da Páscoa que prenderam Pedro. E ele não poderia agir porque ninguém era condenado naquela época. E se Herodes mandasse matar um grande líder espiritual, o povo ia se levantar. Só que a palavra de Deus vai dizer, Jesus, que foram 7 dias de festa. Tiago já tinha sido morto, mas Pedro estava preso. Quantos dias, igreja? Quantos dias eles tiveram? Eu não sei se
você já está entendendo o mistério aqui? Eu não sei se vai ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou Deus está permitindo 7 dias, mas vai ser nesse tempo que Deus vai te levantar de forma tão grande que ninguém vai entender. Você vai sair daqui dizendo: irmã Patrícia, eu só tenho 1 dia para esse diagnóstico mudar. Irmã Patrícia, eu só tenho 1 dia para essa situação virar. É esse tempo que só Deus precisava, aleluia, para se manifestar na tua vida e o nome dele ser glorificado. 7 dias, e a palavra de Deus vai me dizer que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus. Solta Pedro, visita Pedro, não deixa Pedro passar fome não. Ai Jesus, bota calmaria no coração de Pedro, porque a igreja que ora, irmã, tem intimidade com Jeová. Não fica com aquelas palavras se achando: Jesus, o grandioso, e vai e faz e acontece. Não, Jesus tem misericórdia, tu conheces a minha alma. Porque quem tem intimidade não se apresenta com reservas. Quem tem intimidade mostra as suas mazelas para um pai que cuida da sua igreja. Sabe o que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite? Até quando? Até quando você vai usar de desculpas e de uma capa que não existe para mostrar que ainda você está de pé? E o Senhor está dizendo: eu estou te observando há muito tempo. Olha, igreja, vocês têm 7 dias para buscar. E a palavra de Deus fala que Maria juntou o povo. Foi todo mundo para a casa de Maria. Quem tem as casas de Maria aqui, aleluia, para buscar a presença de Deus? Gente, me assustei agora. Quem tem alguma casa de Maria para buscar a presença de Deus? Eu tenho as casas de Maria, que eu sei que quando a coisa aperta, são elas que vão guerrear comigo para Deus me dar vitória. Porque o interessante aqui, que Herodes, ele quis atingir os líderes espirituais. Porque atingindo os líderes, ele estaria atingindo toda a igreja. Ele estaria enfraquecendo tudo aquilo que estava crescendo. Sabe o que Deus está falando com a igreja nessa noite? Muitos líderes desta casa estão sofrendo ataques espirituais. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falava comigo: ora pelos líderes da minha igreja, porque hoje eu levanto um exército para guerrear em favor deles. Cadê os líderes dessa igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas comece a adorar o nome do Senhor. Porque o Senhor vai desfazer as obras de Satanás. Existem líderes que estão sofrendo ataque em suas casas, na mente, no seu ministério. Eu vou falar até na sua vida financeira. Mas Jesus está dizendo aqui: enquanto Herodes tenta te tocar, há um exército em oração que se levanta para Deus dar livramento para você nessa noite. Igreja, comece a adorar ao nome santo do Senhor. Livramento de Deus, livramento de Deus sobre cada um, sobre os líderes desta casa, soldados valentes que têm se colocado na frente da batalha. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo revestimento, autoridade, unção. Eu estou renovando a força hoje. Alabandaio. Oh, Jesus de Nazaré, eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite: não vai te matar, você não vai morrer. Estão tentando até te prender, mas tem uma igreja que ora, e a vitória é da igreja do Senhor. Quem pode adorar o nome dele nessa noite? Já estou terminando. Mas eu amo esses sinais que Deus faz quando a gente entende o poder da oração. Aí quando a Evelyn fala sobre oração, eu falei: Jesus, obrigado pela confirmação.
complicado é porque o Senhor está alinhando, e de fato essa igreja é uma igreja que ora. Mas quando um exército ele precisa avançar em alguns terrenos, em algumas áreas, se houver algumas rupturas nesse exército, o adversário vai entrar e vai mexer com alguém. Você entende que enquanto Pedro estava lá em prisão, a igreja incessantemente começou a orar para que as obras de Satanás fossem desfeitas. Só que enquanto a igreja orava, ninguém estava vendo o que Deus estava fazendo lá na prisão. Porque enquanto a igreja buscava primeiro, segundo, terceiro, tantos outros dias, ninguém estava vendo, mas um anjo estava indo em direção a Pedro. Ah, Jesus! Eu não sei se você está entendendo o mistério de Deus aqui nessa noite, mulher. Que enquanto você se reúne para buscar a presença do Senhor, Ele está enviando um anjo, aleluia, para trazer libertação e salvação para alguém aqui nessa noite. Eu não sei se a igreja está percebendo que todas as vezes que a gente se levanta com autoridade em oração, o inimigo até tenta se levantar, mas ele é derrotado pelo poder do nome de Jesus. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar que tudo aquilo que está sendo arquitetado contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra os teus negócios, assim diz o Senhor, eu envio o anjo e corto o laço nessa noite para te dar vitória. Você pode até não estar vendo e estar dizendo assim, o Senhor não está ouvindo a minha oração, mas Ele está dizendo, continua, persevera. Oh, aleluia. Não é você que vai atrás do anjo, não, é a resposta que vai atrás de você. Sabe por quê? Porque enquanto o anjo visitava, as correntes caíam das mãos de Pedro, aquilo que prendia os seus pés não estavam mais. Aí o anjo chega para Pedro e diz assim, levanta, Pedro. Sacode esse crente e diz assim, levanta. Ei, levanta. Sacode com alegria, com autoridade, irmãos. Levanta. Oh, Jesus. Toca com autoridade, porque quando o anjo tocou Pedro, ele levanta imediatamente. Só que há uma ordem de Deus aqui que eu acho perfeito. Ai, Espírito Santo. Pedro estava dormindo, gente. Quem consegue dormir com 16 soldados guardando ele? Gente, só um barulhinho que bate na minha janela, eu já levanto, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Eu falei isso de manhã, a pastora está aqui. Quem anda comigo sabe que eu sou medrosa. Meu marido já me conhece, às vezes em alguma situação ele segura na minha mão forte e ele diz, eu estou aqui, ô glória. Esse dia eu fui pegar uma carona, vou falar de novo. Peguei uma carona com a pastora e Jesus, a poder no nome. Em cada curva que ela fazia, eu, Jesus, guarda a Laura, guarda o meu esposo, Senhor. Eu tenho uma chamada contigo e brum, brum, brum. E freava, e Jesus dá livramento nesse dia de hoje. Porque o medo paralisa, o medo nos cerca. Estava dirigindo bem, peraí, deixa eu defender. A questão não é essa, a questão é ter confiança na motorista. Ela estava tendo controle ali do volante, ela sabia o que estava fazendo. Então, qual era a minha atitude? Descansa, porque você vai chegar no destino certo. Eu não sei se você está entendendo. Se Jesus está no volante conduzindo esse carro, dorme, porque você vai chegar aonde Ele disse. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar aqui nessa noite. Enquanto Ele estiver no volante, você vai descansar. Enquanto Ele estiver no comando da tua casa, Ele vai guardar. Enquanto Ele estiver no controle do teu trabalho, assim te diz o Senhor, nada vai atingir, aleluia.
Jesus. Só que muitas vezes a gente quer colocar a força humana para tentar colocar escudos e uma força que não existe. Quantas vezes a gente confia no poder do nosso bolso, no poder de persuasão que a gente tem, mas em certas situações Deus está dizendo: só será através do meu nome, com a minha mão, com o teu quebrantamento, que eu vou fazer, aleluia, a igreja reconhecer que há um Deus sobre a tua vida. Pedro, ele tinha relevância entre a igreja, mas ali ele estava de mãos atadas, estava sendo guardado, e Herodes sabia quem ele era. Você não sabe o poder de intimidação que você tem. Só que você olha para você e se sente tão pequeno, mulher. Você olha para a tua oração e diz: eu vou chamar a irmã do coque para clamar comigo. Não que isso não possa acontecer, mas é tempo da igreja se posicionar, porque quando você levantar a voz de oração lá dentro da tua casa, Deus vai te dar livramento, e um milagre será gerado através da tua posição. Só que a gente não quer ter trabalho, crente. Só que a gente muitas vezes quer descansar enquanto o outro está guerreando. A palavra de Deus diz: não eram alguns que estavam orando. A igreja incessantemente orava por Pedro. Solta Pedro, larga Pedro. E enquanto a igreja orava, Jesus estava dando livramento para o seu povo. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar de novo. Aleluia. Porque eu quero dizer para alguém aqui neste lugar: você vai começar a ver sinais de quem é Deus na tua vida. Até agora você tem se alegrado com os testemunhos dos outros, mas Deus está dizendo nessa noite: a tua posição vai mostrar quem é Deus na tua vida. Quem vai se levantar aqui nessa noite e comece a adorar o nome santo do Senhor? Pedro, acorda, meu filho, o anjo chegou para te dar vitória. Só que eu termino aqui, alguns detalhes me chamam a atenção. Porque o anjo, gente, vendo Pedro já dormindo, eu fico imaginando: gente, que homem descansado em Deus, né? É muita confiança. Só que para ele sair, ele não podia sair de qualquer maneira. E eu acho isso lindo, porque além do anjo acordar Pedro para se levantar, para sair daquele lugar, o anjo diz para Pedro: coloca a sandália. Olha, você não vai sair daqui desgrenhado para vergonha da igreja, não. Se apruma, se levanta, se arruma, coloca a sandália. E eu vendo isso aqui, eu falei: Jesus, por que sandália? Porque descalço a gente está suscetível a pegar a poeira do Egito, as coisas desse mundo, e até se ferir. Mas calçado, irmão, a gente pisa com autoridade. Eu vou falar o que o Espírito de Deus está mandando aqui. Você está pisando no terreno do inimigo descalço, pensando que está calçado. Mas cuidado para não sair ferido e envergonhar o Evangelho. Jesus está falando aqui nessa noite: sai calçado hoje, calçado de autoridade, se reveste. Senhor, descalço eu não vou sair hoje, eu me aprumo, eu me levanto, aleluia, eu me arrumo, porque para onde o Senhor vai me levar, é o teu nome que será glorificado na minha vida. Vai ter loja que vai lucrar amanhã, que as irmãs vão dizer: eu já tenho motivo para comprar um vestido novo. Eu vou confundir o adversário e vou sair bonita, porque o culto de ação de graça já vai ser marcado para a glória do nome do Senhor. Eu não sei se você está entendendo. Deus está aprumando, aliando o seu povo e está dizendo: se arruma, se revista de autoridade, se coloque do meu jeito, porque esse tempo vai viver coisas grandiosas da parte de Deus. Quem crê nos sinais de Deus, levante as suas mãos e adore o nome dEle. A igreja orava para soltar Pedro, mas foi a oração que conduziu o anjo para soltar ele. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui.
o nosso posicionamento vai fazer a diferença. Então Pedro vai, se arruma, se apruma. E eu já termino a minha pregação dizendo algo aqui que Deus ministrou. E eu entendo isso como autoridade no reino espiritual. Que a gente precisa entender a hierarquia e respeitou quem Deus colocou como autoridade eclesiástica, como autoridade espiritual diante de nós. Porque quando o anjo chega para Pedro, ele não diz: olha, você fica aí porque eu já fiz a minha parte. Não. O anjo diz para Pedro: segue-me, porque eu vou te levar até o lugar determinado onde Deus mandou você chegar. Só que não foi Pedro que conduziu o anjo, não. Vem cá, porque agora quem está mandando sou eu. Porque tem crente que é assim, né? Quer mandar no anjo, quer mandar na autoridade, quer dizer como faz. A estratégia é comigo, mas Deus está falando. A autoridade está sobre o anjo da igreja. É por isso que o inimigo está tentando atingir o sacerdote da casa, está tentando atingir lideranças nesse tempo, trazendo confusão e escândalo. Mas na autoridade do nome de Jesus, a igreja está sendo coberta. Levante a tua mão, porque não vale nenhum encantamento sobre a igreja do Senhor. Enquanto existe uma igreja que ora e entende o poder que existe no clamor, Herodes cai por terra e testemunhos de milagres estão sendo gerados. Vem cá, pastor Felipe, eu já fiz isso aqui de manhã e eu entendo isso como algo profético. Porque quando Pedro estava lá preso, vem cá, meu pastor, eu te amo, aleluia. Pedro estava dormindo. Pedro é acordado pelo anjo. O anjo ordena Pedro colocar as sandálias, colocar a capa, porque crente em guerra não anda mal vestido. E eu não falo no âmbito carnal, não, eu falo no âmbito espiritual. Ele entende quais são as armaduras que ele precisa vestir. Só que no final dessa orientação, o anjo dá uma ordem: segue-me, Pedro. E o Espírito de Deus falava comigo. Eu constituí a autoridade espiritual, a liderança que quando fala segue, eu sigo. Por onde a autoridade de Deus mandar eu seguir, eu vou seguir, eu vou obedecer. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou seguindo o anjo da igreja. Eu estou seguindo o anjo da igreja. Se ele está com a mão levantada, eu vou continuar. Se ele abaixar, eu vou abaixar. Sabe o que o Espírito de Deus está falando? Tempo de alinhamento sobre essa igreja. Tempo de autoridade, de alinhamento sobre a igreja. Porque quando eu obedeço a ordem do anjo, Deus está me conduzindo por um caminho de milagre. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo aqui. Quando Moisés estava já cansado, Jesus, não combinei nada não, tá? Mas eu faço isso com muito temor nesta noite. Rabaio. Quando Moisés já estava cansado da guerra, quando tinha muitas batalhas, ele já tinha vivido tantos sinais, Deus coloca Arão e U para segurar na mão da autoridade. Aleluia. Porque ele precisava estar de mãos erguidas para dar vitória ao seu povo. Eu não sei se você já entendendo o que Deus está fazendo. Enquanto os nossos líderes estiverem com as mãos levantadas, a unção será derramada sobre a igreja. Cadê Arão e U que Deus vai levantar nesse tempo para segurar na mão de lideranças, para segurar na mão do teu pastor, para entender que precisa seguir o anjo para receber a conquista que Deus preparou? Fica de pé.
cansado. Tem crente que não está conseguindo mais orar. Não está conseguindo mais buscar, porque nessa caminhada você se feriu, você se cansou, você deixou de buscar a Deus para viver esses sinais. E Deus está falando: eu quero trazer renovo sobre a tua vida hoje, assim te diz o Senhor. A irmã Patrícia, de fato eu não tenho vivido mais essa intimidade com o Pai. Eu não tenho orado, eu não tenho buscado, e muito menos me reunido para buscar a presença de Deus para Pedro ser solto. Mas Deus está falando nessa noite: eu visito a minha igreja e eu trago renovo sobre a tua vida hoje. Tem gente que precisa se posicionar hoje para viver coisas grandiosas em Deus. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, você que de fato não tem conseguido mais orar e buscar a presença do Senhor. De fato tem vivido barreiras e dificuldades espirituais, estão debaixo de guerra, e Deus está falando: vem hoje, porque tem revestimento da parte de Deus sobre a tua vida. Vem que eu quero orar por você nessa noite. Entre no quarto, Vem. feche a porta. Você que quer voltar a orar e a buscar a presença de Deus,